Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Psicologia de Freud a Skinner e além. Eu sou o Rodrigo Camargo e se você amou desvendar o universo do parto e os primeiros anos de vida do bebê na nossa parte 1, prepare-se para aprofundar ainda mais. Hoje vamos mergulhar nos detalhes fascinantes do desenvolvimento infantil, explorando desde a primeira avaliação do recém-nascido, a famosa escala de Apgar, até os segredos do cérebro em formação e como ele aprende a se mover e interagir com o mundo. Falaremos sobre a importância da amamentação, os desafios dos bebês prematuros e muito mais. Vamos começar falando sobre uma tecnologia muito presente nas maternidades, monitoramento eletrônico fetal, ou MIF, como é mais conhecido. Imagina só poder acompanhar os batimentos do seu bebê e as contrações durante o trabalho de parto. É exatamente isso que esse equipamento faz. Agora, vamos falar sobre tecnologia no parto, o monitoramento eletrônico fetal, ou MEF. O MEF é a monitoração contínua da frequência cardíaca do feto e das contrações uterinas durante o trabalho de parto. O objetivo principal é detectar padrões anormais na frequência cardíaca fetal que possam indicar sofrimento fetal, falta de oxigênio, permitindo uma intervenção médica oportuna para prevenir danos ao bebê. Mas quando ele é mais indicado? Principalmente em partos de alto risco, como gestações com complicações, sofrimento fetal ou partos prematuros. É importante saber que o uso rotineiro do MEF em gestações de baixo risco é questionado devido à alta taxa de falso positivos e à interpretação de traçados fetais ambíguos ou não tranquilizadores, contribui para o aumento das taxas de cesariana em muitos locais. O que é a escala de Apgar? Quais parâmetros ela avalia? E em que momento é aplicada? Assim que o bebê nasce, uma das primeiras avaliações que ele recebe é a famosa escala de Apgar. Vocês sabem o que ela avalia? A escala de Apgar é uma avaliação rápida e padronizada da condição física do recém-nascido. Ela é aplicada em 2 momentos cruciais: no primeiro e 5º minuto após o parto e, se os scores forem baixos, em intervalos subsequentes. E o que ela avalia? 5 parâmetros essenciais que formam o acrônimo APGAR: o aparência, cor da pele, o pulso, frequência cardíaca, gesticulação, irritabilidade reflexa, resposta a estímulos, o atividade, tônus muscular, respiração, esforço respiratório. Cada sinal recebe uma pontuação de 0, 1 ou 2, para um total máximo de 10. Um score alto, 7 e 10, indica boa adaptação à vida extrauterina. Scores mais baixos indicam que o bebê pode precisar de assistência médica imediata. Exemplo: aspiração das vias aéreas, oxigênio, reanimação. É uma ferramenta super importante para os primeiros cuidados. E o que é o princípio do desenvolvimento cefalocaudal e como ele se manifesta nos primeiros meses de vida? O desenvolvimento do bebê segue padrões muito interessantes. Um deles é o princípio cefalocaudal. Cefalocaudal significa da cabeça para a cauda, ou seja, o crescimento ocorre de cima para baixo. Isso é visível nos primeiros meses de vida. O bebê primeiro controla os movimentos da cabeça. O depois, gradualmente, os do tronco. E, por fim, os dos membros inferiores. Isso acontece porque a cabeça e o cérebro são proporcionalmente grandes ao nascer e se desenvolvem mais cedo do que as partes inferiores do corpo. Isso é essencial porque o cérebro controla outras funções corporais e a cabeça contém os principais órgãos sensoriais que guiam a interação inicial com o mundo. É por isso que os bebês conseguem usar a parte superior do corpo antes da inferior. Exemplo: controlar a cabeça antes de andar.
E por que desenvolvem habilidades motoras grossas, como rolar ou se sentar, antes das finas, como pegar um objeto pequeno com os dedos, preensão em pinça? Esse princípio é fundamental para avaliar se o desenvolvimento físico e motor da criança está dentro dos padrões esperados. Qual é o papel do cerebelo no desenvolvimento infantil e em que período ele apresenta maior crescimento? Dentro do nosso cérebro, uma área fundamental para o movimento e equilíbrio é o cerebelo. O cerebelo coordena o equilíbrio e os movimentos motores finos. E quando ele mais se desenvolve? Seu crescimento é mais rápido nos primeiros anos de vida, especialmente até os 3 anos. O desenvolvimento motor como um todo envolve uma coordenação crescente e complexa de múltiplos sistemas, incluindo a maturação do cerebelo. O que é lateralização cerebral? Quando ela começa e qual a importância do corpo caloso nesse processo? Já perceberam que algumas pessoas são destras e outras canhotas? Isso tem a ver com a lateralização cerebral. A lateralização cerebral é a especialização de funções entre os hemisférios cerebrais. Ela se inicia ainda na infância. E quem ajuda nessa comunicação? O corpo caloso. Ele conecta os hemisférios, permitindo a integração entre funções motoras, cognitivas e sensoriais. Sem ele, seria bem mais difícil coordenar as coisas. Quais são os reflexos primitivos mais comuns em recém-nascidos e qual sua função diagnóstica? Os recém-nascidos vêm com alguns programas de fábrica. Os reflexos primitivos. Eles são respostas automáticas e involuntárias a estímulos específicos controladas por partes inferiores do cérebro, tronco encefálico, medula. Alguns dos mais comuns são reflexo de Moro, resposta a estímulo súbito, uma queda súbita, simulada, ou um som alto, reflexo de sucção, essencial para a alimentação, tocar os lábios, gengivas ou palato do bebê, reflexo de preensão, palmar, segurar objetos, acariciamento da palma da mão do bebê, reflexo tônico assimétrico do pescoço. O bebê assume uma posição de esgrimista, estendendo os braços e pernas para o lado para o qual a cabeça foi virada e flexionando os membros opostos. Reflexo de Babkin. O bebê abre a boca, fecha os olhos, flexiona o pescoço e inclina a cabeça para frente. Reflexo de Babinski. O bebê abre os dedos dos pés em leque e o pé se retorce. Reflexo de marcha automática. O bebê faz movimentos semelhantes aos de uma caminhada coordenada. Reflexo natatório. O bebê faz movimentos natatórios coordenados. E qual a função diagnóstica desses reflexos? Eles são importantes para indicar a integridade neurológica do bebê. À medida que o córtex cerebral, a parte mais pensante do cérebro, amadurece, ele assume o controle e a maioria desses reflexos primitivos desaparece, dando lugar a movimentos voluntários e controlados. Quais características podem ser observadas em recém-nascidos pós-maturos e quais os riscos associados? Assim como existem bebês prematuros, também temos os bebês pós-maturos. Bebês pós-maduros, nascidos após 42 semanas, também enfrentam riscos. As características mais comuns que podemos observar são uma aparência magra e comprida, e os riscos associados a essa condição incluem o risco de complicações como asfixia, distocia de ombro, aspiração de mecônio, lesões cerebrais e morte. Por isso, a monitorização nesses casos é fundamental. Quais as principais consequências do nascimento prematuro para o desenvolvimento físico e cognitivo? O nascimento prematuro, ou seja, antes de 37 semanas de gestação, é uma condição desafiadora para o bebê e a família. Bebês pré-termo ou prematuros
São bebês que nascem antes de completar 37 semanas de gestação, sendo que uma gestação a termo normal dura entre 37 e 42 semanas. O baixo peso se deve ao fato de que esses bebês ficaram menos tempo dentro do útero para crescer e acumular peso, perdendo essa fase final crucial de crescimento intrauterino. As principais consequências incluem problemas respiratórios e imunológicos, o maior risco de paralisia cerebral e déficits cognitivos, dificuldades escolares e comportamentais. A anóxia ou hipóxia, oxigenação reduzida, pode ocorrer durante o trabalho de parto ou no nascimento se houver problemas com a placenta, o cordão umbilical, um parto muito prolongado ou difícil, ou se o bebê tiver dificuldade em iniciar a respiração espontânea. As células cerebrais são extremamente sensíveis à falta de oxigênio e períodos significativos de anóxia podem levar a danos cerebrais permanentes, como paralisia cerebral ou até mesmo a morte. A prevenção e o manejo rápido da asfixia perinatal são prioridades. A icterícia neonatal é uma coloração amarelada da pele e dos olhos do bebê, causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. O fígado do recém-nascido ainda é imaturo e pode não conseguir processar a bilirrubina com eficiência. Níveis muito altos de bilirrubina podem ser tóxicos para o cérebro do bebê, kernícteros, causando danos neurológicos. É um período de alta vulnerabilidade, mas também de rápido desenvolvimento e capacidade de superação com os devidos cuidados. Qual a diferença entre as funções dos lobos frontal e temporal, destacando exemplos práticos do cotidiano infantil? Nosso cérebro é dividido em diferentes partes, cada uma com funções específicas. Vamos falar de duas importantes: o lobo frontal e o lobo temporal. O lobo frontal é o chefe da orquestra. Ele é responsável por planejamento, controle de impulsos e movimento voluntário. Exemplo prático no cotidiano infantil: aprender a andar é também essencial para o controle executivo, regulação emocional e tomada de decisões, e para habilidades sociais como empatia, cooperação e resolução de conflitos. Já o lobo temporal é o ouvido do cérebro. Ele é responsável por processamento auditivo e linguagem. Exemplo prático no cotidiano infantil: começar a falar. É a interação dessas e outras áreas que permite o desenvolvimento complexo que vemos nas crianças. Como se caracteriza o sono do recém-nascido? E por que ele é importante para o desenvolvimento neurológico? O sono do recém-nascido. Tão desejado pelos pais e tão fundamental para o bebê. O sono do recém-nascido é bem diferente do nosso. Ele é fragmentado, alternando sono ativo, semelhante ao REM, e regular. Recém-nascidos de 0 a 2 meses chegam a dormir cerca de 14,5 horas por dia. E por que é tão importante para o desenvolvimento neurológico? O sono promove o crescimento cerebral e a consolidação de memórias, parte significativa do crescimento e da organização do cérebro, incluindo a consolidação da memória e o desenvolvimento das sinapses, ocorre durante o sono. O sono e REM, movimento rápido dos olhos, que constitui cerca de 50% do sono do recém-nascido, é particularmente importante para esse processo. Quais as principais funções do córtex pré-frontal e sua importância nas habilidades socioemocionais? Continuando nossa jornada pelo cérebro, vamos falar do córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do nosso cérebro. O córtex pré-frontal é responsável pelo controle executivo, planejamento, regulação emocional e tomada de decisões. Ele é essencial para as habilidades sociais como empatia, cooperação e resolução de conflitos. Em resumo, o córtex pré-frontal nos ajuda a ser adultos funcionais
e a interagir bem com os outros. Que mergulho profundo, pessoal! Nesta parte 2, exploramos desde os primeiros momentos da vida, com a escala de Apgar, até os complexos padrões do desenvolvimento motor e neurológico. Desvendamos como o cérebro do seu bebê se forma, a importância de cada reflexo e como fatores biológicos, psicológicos e sociais se entrelaçam para moldar cada pequena vida. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder as novidades e compartilhe com pais educadores e todos que se interessam por este tema. Sua interação é muito importante para nós. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Até a próxima!